Boa tarde, somos alunos da 203. Estamos no projeto da trilha de português, do projeto de linguagem, que é sobre apresentar um podcast. Nosso tema é sobre inteligência artificial. Estamos com a professora Clarice e aqui o nosso aluno Arthur e Pedro. Então, professora Clarice, quais você acha que são os lados positivos e os lados negativos da inteligência artificial? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Alunos tão dedicados na disciplina e vieram com esse tema que atualmente é tão importante, sobre inteligência artificial. E no momento em que tu me pergunta quais são os lados positivos relacionados à inteligência artificial, a gente tem uma quantidade de lados positivos bem consideráveis. A gente pode considerar o avanço da ciência como um todo, mas também a parte de medicina, que teve um avanço gigante relacionado à inteligência artificial, até a própria educação em si, teve um avanço bem significativo. Hoje nós temos um chat, onde todas as áreas do conhecimento estão usando, que é o ChatGPT, que é um instrumento de pesquisa muito importante, de produção textual muito importante, de conversação também, que só traz a agregar a educação ainda mais. Hoje em dia a inteligência artificial ela veio para moldar a nossa forma de pensar, se tu for analisar, hoje nós temos uma inteligência artificial não nos ditando o que nós precisamos fazer, mas nos melhorando como uma pessoa, como um ser nesse mundo que estamos vivendo, e a gente precisa estar preparado para o que está por vir, e para isso a gente precisa se aprimorar, de diversas formas. A senhora sabe dizer como funciona o ChatGPT e se é confiável? Então, vamos pensar na física. A física, a ciência em si, vamos pensar, ela conseguiu se construir ao longo de todo um tempo, com aproximadamente 100 variáveis. Nós temos o V de velocidade, nós temos o ΔT de tempo, T de temperatura, enfim. Ao longo de todos os anos, a ciência se construiu aproximadamente com 100 variáveis. Hoje nós temos a inteligência artificial utilizada pelo chat, com quase 1 milhão de variáveis. Ainda tem que é o 4.0, que é o pago, com quase 1 bilhão de variáveis. Então pensa, tu tem uma inteligência artificial utilizando 1 bilhão de possibilidades para te dar a melhor resposta. Então, se é confiável ou não, o que acontece? Tu não pode induzir a conta que você faz login ao erro, Como que você faz isso, induzir ao erro? É você fazer perguntas induzindo ao erro. Aí você permite que a sua conta no chat, apresente resultados que não são os corretos. Isso é possível de... Então, o que acontece? É um site confiável, Se eu não estou enganada, ele houve atualização em 2021, então de 2021 até 2023, somente tem atualização para versões pagas. Então, tu tem atualizações de forma gratuita até 2021. Então, até 2021 são informações que tinha na rede, e ele, através desses 1 milhão de variáveis, consegue te formar o que tu está perguntando, o que tu está pedindo que ele faça. Aí o que acontece? Depende dos comandos que você faz, O chat, você precisa fazer os comandos corretos para receber as respostas corretas. No momento, o chat ele não tem a possibilidade de identificar o plágio, mas tem como identificar se você coloca um texto lá dentro do chat e pergunta se foi ele que fez. Aí ele diz que foi ele que fez. Entende? Então, o que acontece? Eles já estão estudando uma forma de ter referência no ChatGPT, por exemplo. Hoje, quando eu escrevo um artigo científico, eu preciso ter uma referência bibliográfica. O que é isso?
referenciar de onde eu peguei determinadas partes do meu trabalho. Para isso, eu tenho que ir lá no final do meu trabalho, colocar o autor, o nome do livro, em que ano que aquilo foi escrito e tudo mais. Hoje, se eu pego um texto do ChatGPT, eu não consigo referenciar isso. E eles já estão estudando de que forma referenciar os documentos, né, digamos assim, os textos que o chat produz para te conseguir referenciar. Porque até então tu não consegue dizer que é plágio ou não, né? Então isso é muito perigoso para para todos os trabalhos que estão sendo expostos, né? Hoje, para te escrever um projeto, né, para ser divulgado, tu sempre precisa ter essa referência de onde, né, você pegou determinados trechos. Ali não, ali é só inteligência artificial falando por si só. E se você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, é meio perigoso isso. Claro que sempre eu não escondo isso dos meus alunos, porque no momento em que eu esconder o ChatGPT dos meus alunos, é meio que eu estivesse impedindo ele da evolução tecnológica. Vocês estão com o celular na palma da mão, nós temos diversas inteligências artificiais trabalhando dentro do nosso celular, então eu não posso, enquanto professora, impedir você de usar isso. Porque eu, no meu entendimento, a gente estaria caminhando ao contrário da tecnologia. Hoje vocês podem utilizar esses caminhos, desde que você faz um comando, ele te dá um texto, você faz a leitura, analisa os resultados que ele te colocou, e a partir desses resultados tu fazer uma pesquisa para comprovar isso e você me apresentar, isso não está errado. Isso tá, eu pelo menos no meu entendimento, é o caminho correto para ser usado essa tecnologia dentro da escola. Não adianta hoje a gente fechar os olhos para tudo que nos apresentam e dizer, não, a gente tem que continuar no livro didático, abre o livro didático, faz atividade. Não. A gente tem que utilizar essa ferramenta tecnológica em prol da educação. E eu, no meu entendimento, essa é a forma correta de ser utilizada na área da educação, sabe? Por exemplo, tu vai num médico fazer uma consulta hoje. O médico, ele é portador de todo o conhecimento? Não é. Então, se, por exemplo, eu vou fazer uma consulta com um médico e ele precisa fazer uma pesquisa na internet, eu vou dizer que ele não é um bom profissional? Não, a internet está aí para justamente tirar dúvida, às vezes uma coisinha básica assim. Isso, é o que eu penso. Então tu tem que ter uma base, tu tem uma base do que tu precisa. E agora, se por acaso no caminho surgir alguma dúvida, não tem problema algum tu recorrer. Até porque tudo vai evoluindo, né? A internet está aí justamente para isso. Seria errado se o médico não fosse pesquisar e te atendesse de qualquer forma. Não, eu acredito que é isso, mas eu acho, sim, não tenho 100% de certeza. Mas eu não vou usar, né, a internet porque tu pode interpretar que eu não tenho conhecimento. É bem contraditório esse uso da internet, né? Tu não poder usar, porque eu, no meu entendimento, se tu usa para te esclarecer dúvidas, gente, pelo amor de Deus, usem e assim, naveguem o quanto for necessário para tirar todas as dúvidas possíveis em relação ao que vocês precisam. E não deixem, não vou usar a internet por isso, não. Hoje, até então nós usávamos apenas a internet, né? Ia lá no Google e pesquisava. Hoje nós temos a inteligência artificial. Então, temos outra ferramenta para nos ajudar. E pelo que eu pesquisei, o ChatGPT tem baixado meio que toda a internet para justamente ele ser rápido e objetivo. E todo comando que tu pedir para ele, daí é quase impossível ter alguma coisa errada ali. Então, em relação a esse 1 milhão e 1 bilhão de variáveis, sabe? Eu tenho conhecido que tem essa versão paga e coloca que
eu até questionei, né? Eu tive a curiosidade de perguntar em relação ao comando ali. Se tu faz o comando no gratuito, tu faz o comando no pago, tu consegue ter a mesma resposta? Não. As respostas do comando pago ali, né? Do comando que tu fez no login pago, ele te dá uma linguagem muito mais culta, formal, acadêmica do que mas claro que daí depende, né, do que tu vai perguntar, mas se tu der o mesmo comando, aquela versão paga é muito melhor. Uhum. Tá, e no seu dia a dia, você usa muito inteligência artificial, ChatGPT, para formular às vezes questões para os alunos, para o aluno resolver na escola? Assim, ó, eu utilizo o ChatGPT, mas não para formulação de perguntas, não. O ano passado, esse ano eu não fiz a assinatura, mas tem um site chamado Super Professor. E lá ele tem uma infinidade de questões, né? Questões de grau de dificuldade média, intermediária, fácil, intermediária e difícil, né? Onde tu consegue identificar se tu quer questão objetiva, dissertativa, múltipla escolha, enfim. Múltipla escolha não, é de lacunas. Então, o ano passado eu tinha acesso a essa conta lá e eu escolhi as questões. Para que eu utilizo o ChatGPT esse ano? Né? Tu vai perguntar. Eu costumo utilizar, na maioria das vezes, para formular pequenos carrosséis para o Instagram. Por exemplo, eu utilizo mais para a área do marketing. Já relacionada para a área da educação em si, mais voltada para a educação, eu já utilizei como é que eu posso te explicar? Nós temos que fazer o planejamento, o plano de aula. Aí falta aquelas palavrinhas no objetivo que tu precisa. Aí eu já utilizei em alguns momentos para isso. Mas para formular questões para a aula em si, eu ainda não utilizei esse recurso. Então vamos dar continuidade aqui à parte 2 da nosso podcast. E aí eu queria saber sobre as profissões no futuro. Se serão substituídas por inteligência artificial ou o quê? No meu ponto de vista, algumas profissões elas estão com seus dias contados, levando em consideração toda a tecnologia e a própria inteligência artificial que nós temos, né, com uma evolução tão constante. Algumas profissões, no meu ponto de vista, né, elas simplesmente serão, como é que eu posso dizer, substituídas por essa inteligência artificial. Mas tem outras que, no meu entendimento, né, elas vão crescer ainda mais. Por quê? Vamos levar em consideração, primeiro, a parte da engenharia, principalmente a engenharia robótica, mecânica. No meu entendimento, é um ramo de profissão que cada vez vai se expandir cada vez mais. Outro, a área da saúde. Né? A área da saúde eu também levo em consideração que ainda vai ter a necessidade desse contato físico, então eu acho que a área da saúde, né, ela não será substituída. Né? Tem outras áreas, vamos pensar a área que necessita ter a criatividade humana, porque se a gente levar em consideração, foi nós, humanos, que criamos toda essa tecnologia. Então, dificilmente a gente vai ser substituído tão rapidamente. Né? Eu acho que a gente, né, claro que a gente precisa evoluir, se moldar com todo esse caminho que tem pela frente, mas tem algumas áreas que vai ser afetada sim. É só vocês levarem em consideração, vamos pensar, hoje nós temos a inteligência artificial no Canva, né? Futuramente tem um estudo, né, que já está sendo liberado em outros países em relação ao Windows, que tem a inteligência artificial no Word, no PowerPoint, no Excel. Só para vocês terem ideia, no próprio Excel, a inteligência artificial já analisa os dados e já te dá possibilidades do que tu pode melhorar em determinado ponto. Então,
Se a gente for analisar, a máquina, né, que seria a inteligência artificial, ela consegue te dar sugestões de análises em alguns momentos mais precisas que nós que somos falhos, né? Então, acredito que isso vai acontecer ao longo do tempo, né? É uma projeção. Nos próximos 10 anos a gente vai ter que se moldar a essa tecnologia, né? E eu acho que se destaca, né? Não vai ser no meu ponto de vista, tá? O conhecimento ele é muito importante, mas a criatividade, a persistência, ela vai chamar mais atenção daqui para frente do que o conhecimento. O conhecimento que eu digo tabelado, sabe? Eu acho que a gente precisa modificar a forma de pensar. A gente precisa sair da caixinha que nós vivemos. A gente precisa evoluir muito para conseguir ter um espaço no mercado de trabalho daqui para frente. É só a gente pensar na área do marketing. Hoje nós temos pessoas criativas na área do marketing, mas se tu for analisar o próprio ChatGPT, ele te possibilita legendas de diversas formas, daqueles carrosséis que tem no Instagram. O próprio Bing já te oferece imagens que não está na rede, imagens exclusivas. Então tu tem diversos artifícios que auxiliam na área do marketing. Mas só que o marketing, o profissional do marketing precisa se destacar em saber o que perguntar para a inteligência artificial. Então, no meu ponto de vista, o que pergunta, qual comando tu oferece que vai te destacar nesse rumo, nesse mercado de trabalho. Eu estava vendo que muitos taxistas nos Estados Unidos estão sendo substituídos pela direção. Eles dirigem sozinhos os carros, e o Pedro olhou também que aviões, né, poderiam ser. Estamos criando inteligência artificial para avião, fazer rotas mais simples. Pelo que eu vi, ainda não nada de manobra muito complexa. Daí é mais rotas simples para ser mais segura, né? Porque a inteligência artificial deu para ver que está evoluindo demais. Né? Eu olhei também que atores não vão precisar de dubladores. A própria inteligência já vai dublar a voz dele para o idioma que precisa. Né? Tipo, do filmes americanos já vai ser dublado automaticamente por brasileiro. Né? A voz, tudo igual, como seria se ele mesmo falasse. Chris Hamilton, se ele mesmo falasse, como seria a voz dele no Brasil. Incrível. Aí as pessoas já estão meio que coisa sobre isso. É porque se tu for analisar, automaticamente tu já tá tirando o trabalho dos dubladores. Isso é. Só que também, eu acho que não tem a mesma emoção, né? A máquina não consegue passar a mesma emoção, por enquanto, né? Mais pra frente vai evoluir, provavelmente vai ser quase que reconhecido se é humano ou se é uma máquina. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pesquisar de tudo, para mim conseguir saber um pouco de tudo, né? Eu não sei tudo, mas eu gosto de saber pelo menos um pouquinho de tudo. E eu acho que a minha função de professora, né, se caso alguém questione alguma coisa, é eu pelo menos saber do que está acontecendo em todo mundo. E eu acompanho, como eu trabalho com adolescente, eu tento acompanhar o mundo dos jogos, né? E não sei se vocês jogam virtualmente, mas eu acompanhei, né? Acessei na internet, lógico, os gráficos do Mortal Kombat. Vocês viram o último trailer? É uma coisa assim que no meu ponto de vista é surreal tu ter gráficos daquela forma, né? Tu tem movimento de cabelo, tu tem sombra no rosto, tu tem brilho na pupila. É uma coisa assim que pra mim me chama muito a atenção a evolução dos gráficos de jogos. Vamos pensar no metaverso, né? Hoje nós temos o metaverso que veio com tudo e tem pessoas que conseguem jogar no metaverso. Então, se tu for analisar, antes a gente ia no shopping, pagava para ter aquele óculos e ter aquela realidade virtual de montanha-russa. Hoje tu já consegue ter isso na sua casa, né? Claro que eu não me
Agora eu não sei o valor, né, dos óculos, mas tu consegue ter essa realidade virtual dentro da tua casa, com jogos, com gráficos muito bons. Então, até onde isso é bom, porque vamos pegar. Hoje, se eu quiser ter a sensação de montanha-russa, eu posso colocar o óculos, né, e viajar pelo espaço lá da montanha-russa. Mas até que ponto isso é positivo, levando em consideração que eu poderia ter uma interação social indo num parque de diversão? Entende? Até que ponto? A gente precisa analisar e medir, pesar o ponto positivo e o negativo. Hoje um adolescente, um jovem, um adulto, ele fica sentado na frente de uma televisão jogando. Até que ponto isso é positivo para a saúde física, mental dele, levando em consideração que ele poderia sair e praticar um esporte? Ah, professora, mas tem esporte no videogame. Tem a dança, tem uma infinidade lá que tu pode imitar a prática de esporte no jogo. Mas e a interação social? Entende? O celular, eu sou muito a favor do uso dele. Eu vejo que a gente tem o mundo na palma da mão. Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: tu vai numa sorveteria, tu vai numa pizzaria, ou até mesmo tu observa o recreio da nossa escola. A gente tem 400 jovens, 10 olhando um para a cara do outro e os outros 390 olhando para a tela do celular. Muitas vezes eu conversando contigo pela tela e tu está do meu lado. Então, assim, em relação ao estado mental, né, do nosso adolescente, do nosso jovem, do nosso adulto, como é que tá? Para mim, isso eu vejo uma coisa muito preocupante. Até que ponto a gente pode caminhar usando só a tecnologia? Até que ponto a gente vai ser substituído? Você confiaria, né, numa máquina ou numa pessoa para fazer um exame, um transplante de coração, como hoje a gente tem um artista que está na fila do SUS, para fazer um transplante de coração. Um humano que às vezes erra, uma máquina que não tem sentimento. Então, meio que, mas eu acredito que isso está evoluindo. Vamos pensar que para nós é tudo muito novo, mas claro que isso já começou há um bom tempo, né? Não sei se vocês pesquisaram, mas a inteligência artificial ela já está sendo trabalhada há muito tempo, né? Então, hoje nós usamos ela mais no nosso cotidiano, mas hoje vocês têm que idade? 16, 17? 16 anos. Daqui 20 anos, quando você estiver com a minha idade, como é que vai ser? Pois é. Levando em consideração que há 20 anos atrás eu estava aqui na escola e não tinha o celular. Nossa, muda bastante, gente. E assim, não sei se vocês têm irmãos pequenos, mas hoje a criança já nasce e já sabe baixar qualquer jogo, já sabe, não sabe nem escrever, mas sabe apertar ali no microfone e dizer o que precisa. É engraçado. Eu vendo meu mexendo nesses aplicativos, já sabendo. Fico meio assim, caraca, ela já sabe com a idade dela quando eu não sabia nem o que era o WhatsApp, eu não sabia mexer nesses negócios direito. Uma coisa que eu gosto de ler sobre isso é em relação, porque hoje tem o uso de tela, né? Determinada idade, tu tem determinado tempo de uso de tela. Por exemplo, até 2 anos não é recomendado, acima de 2 anos é meia hora diária. E assim por diante, por conta do agravamento da falta de vista, né, interação social, coloca em relação ao uso da criança precisar gerar sua criatividade e tudo mais. E tem famílias, claro que a gente respeita, que não deixam seus filhos mexer na tela. Né? Não deixam. Não, meu filho não vai mexer na tela. Mas até que ponto isso é bom e até que ponto isso é ruim? É como se estivesse nadando contra a maré, né? Porque tudo tende a evoluir, a tecnologia, aí tu tirar isso dos teus filhos, que provavelmente quando eles estiverem mais velhos,
vai estar muito mais evoluído, aí tirar isso agora já, para eles não acompanhar meio que essa evolução que com o tempo que vai ter enquanto eles crescem, eu acho que é melhor contratar eles. Eu acho que é como se eu isolasse eles da fala, Pois é. no meu entendimento. É como se eu trancasse eles dentro de uma sala, né? É o que eu penso. Eu não vou dar o celular pro meu filho. Claro que cada pessoa tem o seu entendimento. É eu trancar o meu filho dentro de uma sala apenas com os brinquedos que eu disponibilizo, né? E o conhecimento dele vai se reduzir àquilo. Claro que tem o tempo que a gente precisa organizar o que eles estão fazendo e tudo mais, porque eles ainda não têm consciência do que mexer, né? Tem tudo isso, né? São outras ramificações que cabe a cada pai saber o que o seu filho vai fazer. Mas eu acho que é importante essa educação tecnológica desde cedo. E eu acho, é assim, ó, vamos pensar, hoje nós temos na nossa escola aproximadamente 1.100 alunos. Desses 1.100 alunos, 500 utilizam a tecnologia e os outros 500 não utilizam. Quem que vocês acham que se destaca no mercado de trabalho? Quem usa tecnologia. Quem usa tecnologia. Então é como se eu estivesse quebrando a perna desses aqui na corrida. Então esses 500 eles não vão conseguir, né, alcançar aqueles que mexem. Então eu acho que é meio perigoso tu impedir que o jovem mexa. E a inteligência artificial, no próprio mercado de trabalho, tem inteligência artificial de geração de imagem, que dá para tu gerar uma imagem e monetizar essa imagem para vender. Então qualquer um que souber fazer um comando certo, fazer uma imagem boa, consegue fazer. Dá pra fazer livro também, que depende do comando dado, dá pra fazer tipo aqueles de colorir assim, e vender no Mercado Livre assim, com uma renda fácil bastante. Isso, é isso que eu penso, Pedro. O que acontece é que as profissões elas vão se moldar conforme a necessidade. Então hoje, vamos pensar, hoje nós temos, né, profissões que trabalham com marketing que há 20 anos atrás não tinha, entende? Então foi se moldando, vai sendo criada outras profissões que vão estar utilizando a inteligência artificial, como tu mesmo colocou, a venda, a monetização dessas imagens que são produzidas pela inteligência artificial, mas lembrando que tu precisa fazer o comando. Então, esse comando é o que vai te se destacar no mercado de trabalho. E vocês? Agora eu pergunto para vocês. Vocês usam a inteligência artificial? Bastante? Tá, mas o que vocês utilizam? ChatGPT, fazer, sei lá, algumas atividades principalmente. Porque redação tem uma outra inteligência artificial que detecta, né? Se aquele texto ali foi feito por inteligência artificial ou por humano. É que a gente usa bastante o ChatGPT que no Google não tem muitas as coisas que... Se colocar no ChatGPT ali, na hora ele já vai fazer um texto dizendo sobre aquilo. Mas qual é a diferença entre o Google e o Chat? Eu não sei muito. É porque... No Google ele vai te dar uma infinidade, que daí você precisa clicar e ler se aquilo condiz com a sua pesquisa. O Chat não. O Chat ele já te direciona a uma pesquisa já pronta, que daí tu não precisa abrir vários arquivos. Abre só um, e daí você lê, vê se aquilo corresponde à sua pesquisa, se você quer ou não utilizar, ou se não faz outro comando ele te dá outro texto. Eu quero um resumo, faça um resumo. Faz um resumo do que tu faz top. A inteligência artificial ainda vai acabar dominando o mundo, você acha disso? Acha? Eu acho... Eu tenho medo de pensar se vai dominar ou não. Eu tenho um pouco de receio em pensar assim. Eu acho que a gente é bem inteligente para não deixar isso acontecer. O meu maior medo, enquanto pessoa, é o que acontece. Não é nem o deixar a inteligência artificial dominar. É a inteligência artificial se autorreproduzir.
Entende? Pois é. Daí. Tinha pensado nisso. Mas daí, professor, isso pode acontecer? Não sei, é uma coisa assim que esse é o meu medo, sabe? A inteligência artificial não precisar mais de nós para ser produzida. Aí, se tu for analisar, daí complica para o nosso lado. Então, finalizamos o nosso podcast de hoje. Agradecemos a presença da professora Clarice. E agradecemos à professora Fernanda por ter dado essa oportunidade de entrevistar a professora. E fique com o próximo vídeo, espero que tenham gostado e até o próximo.